A Ordem dos Advogados do Brasil se preocupa com a advocacia brasileira. Sempre em pauta está o bem-estar do advogado e da advogada, tanto no exercício da profissão quanto na saúde do profissional. E para isso as caixas de assistência foram criadas. Elas são como um braço social da Ordem, sempre cuidando da advocacia. Vamos então conhecê-las, sabermos mais sobre as caixas de assistência, quais os trabalhos que elas desenvolvem para a advocacia brasileira. E vamos trazer exemplos. Começamos o programa lá em Brasília, onde conversamos com Pedro Alfonsin, presidente do CONCAD, que é a coordenação nacional de todas as caixas. E o segundo bloco gravamos aqui em São Paulo, onde todos os presidentes de caixas de assistência se reuniram. Assim, vamos trazer exemplos de como elas atuam na ponta, nos estados. Confira! E para falarmos um pouquinho do trabalho que é desenvolvido por todas as caixas de assistência, quem participa conosco é Pedro Alfonsin, ele que é presidente do CONCAD. Muito obrigada por participar conosco. Obrigado pelo espaço para falar um pouco sobre o trabalho das caixas de assistência. Vamos começar então pelo início das caixas de assistência, doutor Pedro. Como que elas começaram? Como que surgiu a Caixa de Assistência dos Advogados? Pois bem, a Caixa de Assistência dos Advogados iniciou na década de 30, com a reunião da advocacia para beneficiar aqueles advogados mais carentes, seus advogados e seus dependentes que passavam por uma série de dificuldades. Então, aqueles advogados iniciaram fazendo uma vaquinha para que aqueles advogados em extrema carência ou miserabilidade tivessem acesso a condições mínimas que dessem a ele a dignidade de exercer a sua profissão. Começou aí há muito tempo, então teve já a iniciativa deste braço social, mas uma dúvida, vocês já evoluíram muito de lá para cá? Sim, sim. Hoje as caixas de assistência, ela tem um papel fundamental dentro do sistema OAB. Ele é o braço que abraça o advogado, que abraça a advocacia e seus dependentes. Então, nós temos essa função de estar junto com os advogados nos momentos mais difíceis da vida deles. É um trabalho muitas vezes silencioso entre o advogado e seus dependentes. Dramas pessoais que são levados às caixas de assistência que muitas vezes nem todo mundo tem conhecimento. Uhum. E o advogado, a advogada conta com a caixa de assistência. Eu tenho até uma dúvida, que talvez também pode ser daquele advogado, daquela advogada que está assistindo a gente, que talvez não parou para ler o estatuto da OAB. Sim. Ele não precisa colaborar mais com isso, né, doutor? Não, quem contribui com a anuidade da Ordem dos Advogados tem acesso irrestrito às caixas de assistência, né? Aquele advogado que é inscrito na Ordem automaticamente faz parte das caixas de assistência e tem acesso a todos os benefícios. Daquele advogado do interior do Amapá até aquele advogado ali da capital de São Paulo. É, exatamente. Toda advocacia nacional tem acesso à sua caixa de assistência nos estados. E um dos trabalhos desenvolvidos pelas caixas de assistência que a gente pode citar para quem está assistindo a gente foi justamente a campanha de vacinação contra o vírus H1N1, que foi abraçada aí por todas as seccionais da OAB, por todas as caixas de assistência. Um exemplo de sucesso. Sim, sim. São dezenas de milhares de advogados e dependentes que tiveram acesso às vacinas de maneira extremamente subsidiada, tanto pelas caixas de assistência, quanto também pelo Conselho Federal através do FIDA. E a gente pode falar que este é só um exemplo do que vocês já fizeram nessa gestão. Nós estamos nessa gestão, nesse triênio 2019-2021, com diversos projetos. Nós estamos trabalhando forte com o Conselho Federal no Anuidade Zero. Nós criamos o CONCAD Mulher, para tratar de temas específicos da saúde da mulher advogada e também trazer a mulher advogada para o sistema da Caixa de Assistência, para que a gente trabalhe em conjunto, dando soluções específicas para temas tão especiais. Estamos tratando também da jovem advocacia, através do CONCAD Jovem, com a ideia de impulsionar aquele jovem advogado início de carreira, através do projeto Meu Primeiro Escritório. Uhum. E a gente percebe então que a Caixa de Assistência abraça desde o advogado iniciante até o advogado mais experiente. Exatamente. Nesse sentido, a gente trata de temas como a saúde mental do advogado, que é uma pauta para nós fundamental, junto com o Conselho Federal, junto com a doutora Sandra Krieger. A nossa ideia é expandir para todo o Brasil pesquisas tratando da saúde mental do advogado, mas também entregar
psicólogos e psiquiatras de maneira subsidiada para que o advogado trate de temas tão caros e tão delicados como depressão, ansiedade, estresse, que levam a uma série de problemas no nosso dia a dia da advocacia. Porque vocês, o Conselho Federal, a OAB Nacional, quer que o advogado, a advogada, que talvez esteja passando por algum problema, procure na Caixa de Assistência uma ajuda. E é importante ressaltar que o presidente Felipe Santa Cruz é o primeiro presidente do Conselho Federal que foi presidente de Caixa de Assistência. Então, nós temos essa política de ampliação através do Conselho Federal de nossas políticas. O presidente Felipe Santa Cruz e toda a sua diretoria têm dado apoio total e restrito ao trabalho que nós temos feito, justamente para ampliar esses temas que nós estamos tratando durante a gestão. E a gente sabe que as caixas de assistência, o CONCAD, depende também do FIDA. Explica um pouquinho para a gente essa parceria. O FIDA, ele dá acesso e ele faz um trabalho importantíssimo de redistribuição das anuidades dos advogados. Então, aquela anuidade que vai do advogado de São Paulo, um pequeno percentual ele é distribuído em todo o Brasil para projetos com benefícios para móveis e imóveis. Aí para o Amapá, para o Acre, para Paraíba, para o Sergipe, que são estados com menos condições financeiras, ter a capacidade de reinvestir em sedes, imobiliários, em automóveis para seu deslocamento da advocacia local, micro-ônibus, temas desse gênero, que só são possíveis pelo trabalho realizado no FIDA, através do presidente Felipe Sarmento e toda a equipe. E isso acaba também aí contribuindo com a Caixa de Assistência e o trabalho de esporte, de saúde e inúmeros outros. Exatamente. Nós temos uma pauta de esporte onde centenas de milhares de advogados disputam competições, fazem atividades esportivas de maneira lúdica através das suas caixas de assistência. E nós queremos ampliar o sentido de competição nacional, mas principalmente de integração da advocacia nacional, em um grande evento no ano que vem, que vai ser realizado em Goiânia, onde vai reunir todos esses atletas nacionais para que estejam juntos numa congratulação, para que os colegas se conheçam, para que façam também network, para que façam um trabalho aí que é o trabalho essencial das caixas de assistência. E, doutor Pedro, talvez aquela advogada, aquele advogado que mora ali no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Amazonas, não sabe que pode contar com a Caixa de Assistência. Como que ele faz para procurar aí os projetos que a Caixa de Assistência desenvolve no estado? Nos estados tem as caixas de assistência dos advogados estaduais, existem os delegados dentro da sua subseção para tratar de temas específicos, para aquele advogado que precisa buscar um auxílio, a própria subseção pode requerer através dele ou diretamente para a Caixa de Assistência, no caso do Rio Grande do Sul, auxílios médicos hospitalares, temas voltados inclusive para auxílio natalidade, que é um tema nacional. Então, aquela advogada que engravida, que tem um filho, ela pode buscar a Caixa de Assistência para, no mínimo, ter isentado a sua anuidade, através das caixas de assistência. E a gente sabe, né, doutor Pedro, que a demanda, talvez, do advogado, da advogada lá do norte do país não é a mesma de quem está no sul. Vocês pensam nisso? Cada caixa de assistência tem a liberdade de especular e montar um projeto? Perfeitamente. A CONCAD, ela tem o propósito de impulsionar os trabalhos das caixas de assistência para dar visão nacional, para que os presidentes de caixa de assistência possam trocar projetos. Então, o projeto que deu certo na Bahia pode ser levado para o Amapá, o projeto que deu certo em Roraima pode ser levado para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Então, é um espaço de troca de ideias, de troca de projetos que só vão aprimorando o trabalho das caixas de assistência dos advogados. Então, o CONCAD ouve todos os projetos, sabe de todos os projetos e tenta aí puxar um pouquinho de cada um para todo o Brasil. Exatamente. Pegar o melhor para fazer o melhor para a advocacia. E agora, nos próximos anos aí de sua gestão, o senhor planeja impulsionar mais projetos? Exatamente. Como eu havia comentado, a gente tem 6 pilares aí tratando do projeto Anuidade Zero, levando cada vez mais convênios para os advogados, que é um clube, ao fim, é um clube de benefícios para a advocacia. Nós temos o tema do CONCAD Esportes e também um Auxílio Brasil, que permita que aquela caixa de assistência que esteja mais carente, que o Conselho Federal, que o FIDA, que as caixas de assistência
possam também estender o braço para aquele advogado lá na ponta que esteja daqui um pouco passando por um estado de miserabilidade, que esteja passando por um estado de carência extrema. E por que vocês gostam de falar que a Caixa de Assistência, as caixas de assistência, são um braço social da OAB? Nós, a Ordem dos Advogados, ela não se restringe a ser um órgão de classe. Ela é um órgão que é da advocacia, mas também é do Brasil, né? E esse tema nos traz a força da advocacia para fazer trabalhos sociais para todas as comunidades, para levar, assim como a Ordem tem a função de defender o Estado de Direito, as caixas de assistência também têm a obrigação de fazer um trabalho social, não só para a advocacia, mas também para a cidadania. Sabe o que eu queria te pedir, doutor Pedro, para convidar aquela advogada, aquele advogado que está assistindo a gente aqui, o OAB Entrevista, para conhecer a Caixa de Assistência da seccional do seu estado? Eu faço essa convocação, convoco todos os colegas para que ingressem no site do Conselho Federal, mas no site também da sua Caixa de Assistência, do seu estado, para que busque todas as informações sobre o que as caixas de assistência oferecem a você e seus familiares. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, doutor Pedro. E você que está em casa assistindo a gente, não saia daí, porque no segundo bloco nós vamos trazer 2 exemplos de 2 caixas de assistência, de São Paulo e também do Rio Grande do Norte. É daqui a pouquinho, não saia daí. E neste programa OAB Entrevista, onde estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a Caixa de Assistência dos Advogados, quem conversa com a gente agora é a doutora Monalissa Dantas, ela que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados lá do Rio Grande do Norte. Muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço o convite. Doutora Monalissa, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem por lá. Um trabalho muito ativo, né? Muitos projetos, muitos convênios. Resume um pouquinho pra gente. Foram 5 meses muito intensos, né? Assim, nós tivemos que assumir a casa, arrumar a casa, né? Tomar conta de toda a parte administrativa, mas nós não podíamos deixar a advocacia de lado. Ao contrário, ela é a nossa prioridade. Então, nós investimos em projetos, mantivemos os bons projetos que já tinham na Caixa de Assistência e criamos novos. Então, nós criamos um projeto de corrida de rua, a Corrida Legal. Nós criamos um projeto de bate-bola, de pelada, né, de futebol feminino e masculino. Nós temos os 2 que funcionam plenamente e são um dos nossos projetos mais procurados. Nós criamos um bloquinho de carnaval, no carnaval, aproveitamos o nosso nome, né, da Caixa de Assistência, a nossa sigla CAARNE, e fizemos o bloquinho de Carnaval, que foi um sucesso. As senhas esgotaram assim rapidamente, e está todo mundo perguntando, vai ter no ano que vem? Vai ter no ano que vem. E aí nós lançamos também a nossa Blitz da Saúde, em conjunto com a campanha de vacinação, e o grande destaque da nossa Blitz foi exatamente o fato dela ter começado pelas subseções, né? Foi um fato muito novo, a nossa missão realmente também é interiorizar, levar as ações da Caixa de Assistência para o interior do estado, para o advogado que mora no interior, que não tem tanto acesso assim aos serviços que são disponibilizados na capital. E aí, inovando, né, interiorizando também as ações da Caixa, nós levamos a Blitz para todas as subseções, encerramos recentemente com mais de 800 atendimentos, e só no próximo mês é que ela será lançada na capital. Então a gente percebe que vocês atendem a demanda da advocacia do Rio Grande do Norte. Um exemplo foi a Blitz da Saúde. Como que o interior recebeu essa Blitz? Foi fantástico, né? Assim, nunca teve no interior do estado a Blitz da Saúde. O que tinha anualmente eram as campanhas de vacinação, era a aplicação da vacina contra H1N1 e apenas, só, nada mais. E aí nós intensificamos, né? Aproveitamos a campanha de vacinação, integramos a Blitz da Saúde à campanha de vacinação, levamos testes de glicemia, aferição de pressão arterial, massoterapia, que foi um sucesso absoluto, orientações nutricionais e também, em algumas subseções que nós conseguimos o profissional, colocamos dentista para fazer uma avaliação e uma aplicação de flúor. Então a gente percebe que a Caixa de Assistência é um braço social para esse advogado, esta advogada. E no Rio Grande do Norte, como você bem disse, faz questão de abraçar o interior, porque tem advogado, advogada em todas as cidades do estado. É verdade. Lá eu digo muito que a Caixa de Assistência ela é o braço que abraça a advocacia. E essa missão nós estamos nos obrigando a cumprir cada vez melhor.
E você contou que logo no início da gestão aplicou novos projetos, colocou novos projetos em prática. Foi uma demanda também da advocacia ou não? Era uma demanda da advocacia, né? Lá existia um projeto de corrida, mas era um projeto que estava meio desestruturado. Nós reorganizamos o projeto, trouxemos uma das melhores empresas de assessoria de corrida de rua e o projeto foi sucesso absoluto. Está sendo, né? Todos os dias tem pontos diversos de corrida de rua na nossa capital. E os nossos advogados, atletas, corredores, eles agora estão participando cada vez mais de maratonas, né? Assim, toda semana tem uma corrida de rua nova e eles estão indo e se desafiando e praticando esporte e melhorando a qualidade de vida e se tornando verdadeiros atletas. Quem começou com 5 hoje já está em 10 quilômetros e aí a meta é chegar nos 21, vir para São Silvestre. Então a gente percebe que o Rio Grande do Norte foca na saúde, no esporte, mas também na jovem advocacia? Também, a jovem advocacia também, nós temos um carinho muito especial por ela. Né? Nós, da Caixa de Assistência, participamos de todas as solenidades de entrega de carteira dos novos advogados, recebemos eles no primeiro contato que eles têm com a ordem. E aí, nesse momento, nós entregamos a ele um brinde da Caixa de Assistência e nós apresentamos o que é a Caixa de Assistência. Muitas vezes o advogado não sabe, ele sabe só o que é a OAB, ele não sabe qual o leque de serviços e benefícios que a Caixa de Assistência proporciona. E aí é nesse momento que nós recepcionamos ele, essa advocacia jovem, apresentamos toda a nossa estrutura, todos os benefícios que nós temos para eles, que não são poucos, são inúmeros. O advogado jovem, ele tem dentro da nossa estrutura escritórios modelos, onde ele não precisa se preocupar em, eu vou montar o meu escritório, o custo que eu vou ter, eu vou demorar quanto tempo até conseguir construir o meu escritório, como é que eu vou atender o meu primeiro cliente? Então, a nossa estrutura, nós fornecemos a ele escritórios montados com toda a estrutura, inclusive com secretária, para que ele possa atender o seu cliente sem se preocupar em ter uma estrutura própria, né? E sem custo, é gratuito para o advogado. Que a gente percebe, a advocacia como um todo, desde o jovem até o advogado mais sênior, ele é abraçado. Ele é abraçado. Muito obrigada, então, pela sua participação, doutora Mona Lisa. Agradeço de verdade por ter tirado um tempinho e participado com a gente aqui na nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e convido todos vocês a conhecer a nossa Caixa de Assistência. Nosso site é www.caarne.org.br. Confira as nossas redes sociais para que vocês acompanhem os nossos serviços e as nossas atividades. Obrigada mais uma vez. E você não sai daí que agora a gente vai conhecer o exemplo de outro estado. Conhecemos um pouquinho o exemplo do Rio Grande do Norte, agora chegou a vez de São Paulo. E quem participa com a gente é o Dr. Luiz Davanzo, ele que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados daqui de São Paulo. Muito obrigada por participar conosco aqui do OAB Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade, Natália, e estamos aqui para conversar com esse público que está nos assistindo aqui no OAB Entrevista. E eu já começo te perguntando os projetos que vocês têm aqui em São Paulo. O senhor destaca algum? Olha, nós temos vários projetos, temos a questão de benefício para os advogados e advogadas, os carentes, necessitados que estejam precisando de assistência, e nós temos aqui as nossas farmácias, nossas clínicas odontológicas, são muito utilizadas. Nós temos várias questões relacionadas à saúde, estamos em plena campanha da vacinação, nós temos várias campanhas de saúde bucal, mas o nosso foco nessa gestão é fazer com que o advogado e a advogada esteja tão feliz que sequer tenha tempo de ficar doente, preocupado. Nós sabemos, temos uma preocupação muito grande que é com a saúde mental da advocacia, porque hoje o profissional de direito ele já não vai mais ao fórum, já não se relaciona com os serventuários da justiça, bem como com seus colegas de profissão, como outrora. Hoje a relação está muito fria, computador, tablet, smartphone, e aí nós queremos também cuidar dessa parte da saúde mental da advocacia. Estamos aí ainda aqui em fase embrionária, mas tentando colocar juntamente com a nossa seccional paulista e o nosso Conselho Federal e a Caixa de Assistência, a CONCAD, a Anuidade Zero, né, o projeto da Anuidade Zero em ação. E o senhor percebeu essa necessidade de cuidar da saúde mental do advogado e da advogada quando foi presidente de uma subseção? Exatamente, eu tive a oportunidade de ser tesoureiro, vice-presidente, por 2 gestões, presidente da subseção de São Bernardo do Campo, que tem aproximadamente 7.000 advogados. Eu venho da prática esportiva, eu não sou um político que estou na ordem, eu sou esportista que foi convidado para participar da política de ordem. E estatisticamente nós sabemos que a partir do momento que a pessoa tem uma prática esportiva, ela tem uma vida mais saudável, a probabilidade de ficar doente e de precisar da assistência por consequência da Caixa de Assistência dos Advogados é menor. E
um dado que chega a nos impressionar é que aqui em São Paulo nós tivemos problema, muitos advogados que pagavam um plano de previdência, que uma vez não conseguindo se aposentar, se suicidaram. Advogados e advogadas. Nós temos no prédio da nossa Justiça Trabalhista aqui, muitos advogados tiveram inclusive que fechar os arredores do prédio, porque advogados saíam da audiência ou de repente debatiam com algumas autoridades, com seus clientes e se suicidavam no prédio. Isso é muito comum. Era comum, né? E no ABC Paulista, da onde eu venho, da minha cidade, a cada 6 meses um advogado, uma advogada se suicida. Então, portanto, nós precisamos cuidar também dessa questão tão importante que é a saúde mental da advocacia. Uhum. E o senhor entendeu que talvez um ponto de começo, aí o início para cuidar da saúde mental do advogado e da advogada seja o esporte, sejam campanhas que incentivem eles a gostarem mais de se exercitarem? O esporte é uma forma, porque na verdade mente vazia é a oficina do mal. Então nós precisamos estar em constante e franca atividade para, por exemplo, se nós tivermos a parte do coral, não dizem que quem canta seus males espanta? A pessoa vai lá no coral da OAB, da sua subseção, nós temos o coral da CASP aqui de São Paulo, e aí se relaciona, de repente ali conversa, e aí a pessoa não tem condições de ficar em depressão, ficar com pensamentos negativos, porque ela está ocupada com práticas positivas. Essa é a nossa finalidade. Nós tocamos um pouquinho nos pontos dos benefícios que os advogados e advogadas têm na Caixa. Mas vamos explicar também, doutor Davando, para quem está assistindo a gente, um pouquinho da funcionalidade da Caixa. Porque talvez um jovem advogado, uma jovem advogada não saiba e também não saiba os benefícios, os convênios, todo um leque de opções que eles têm na Caixa de Assistências de São Paulo, por exemplo. Exato. Fazendo uma analogia, há quase 2000 anos atrás, os discípulos perceberam que eles pregavam a palavra, mas tinha muitas pessoas passando necessidade, passando fome. E aí criaram um grupo de pessoas para atender aquelas viúvas e as crianças carentes. Na advocacia ocorreu o mesmo na década de 30. A OAB já estava iniciando, já existia o Instituto da Advocacia e perceberam que profissionais do direito estavam passando necessidade, viviam em estado de penúria. Daí surgiu a Caixa de Assistência dos Advogados, que na verdade é um braço assistencial da advocacia, que não se confunde com a Associação dos Advogados, mas sim a Caixa de Assistência dos Advogados, e o presidente é eleito, assim como eu fui eleito, juntamente na mesma chapa do presidente da seccional, no nosso caso aqui, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos. E a Caixa de Assistência, portanto, ela tem um amplo leque de benefícios, porque auxílio funeral, nós temos a parte, às vezes uma pessoa que está precisando de remédio, está precisando de alimentação, às vezes precisa uma ajuda financeira, está com problema de saúde durante um período para poder se reerguer. Aí surge a Caixa de Assistência no setor de benefícios. Mas nós temos também, aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, o CASP Shop, e nós temos convênios e parcerias com vários estabelecimentos, com várias indústrias, com vários prestadores de serviços, aonde os profissionais inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados passam a ter um desconto a partir do momento que se identifica como profissional da advocacia. Um leque realmente de opções. São várias opções e é interessante, por exemplo, se nós pegarmos uma escola, se a anuidade nossa é em torno de R$1.000 aqui em São Paulo, ok? Se nós tivermos um benefício com uma escola privada e isso representar em torno de R$150, R$200, em 6 meses já pagou a anuidade. Basta o profissional fazer uso do benefício. Nós temos aqui um convênio com uma concessionária, não é nenhuma concessionária, uma montadora, uma fabricante, uma marca de veículos, que chegou lá, negociou na concessionária, chegou no preço mínimo, olha, sou advogado, tem R$5.000 de desconto. Então, fazendo uso exatamente dessas parcerias, desse convênio, a advocacia acaba sendo beneficiada. Mas o nosso foco principal tem sido, inclusive, nessa gestão, a prática esportiva, porque é muito comum futebol e prática esportiva para masculina. Nós queremos a integração de todas as faixas etárias, não só no futebol, mas nós temos aqui, por exemplo, já estamos em plena atividade, campeonato de pesca, de xadrez, de futevôlei, de vôlei para as mulheres, tênis, tivemos já vários campeonatos de tênis. Nós queremos realmente que a advocacia tenha uma vida feliz, alegre e que
as questões relacionadas às lutas fiquem por conta dos tribunais. Fora deles, nós queremos uma vida saudável para a advocacia. E fica aqui o convite para o advogado e para a advogada de São Paulo que está assistindo a gente participar mais ativamente, saber um pouquinho, né? Procurar saber o que vocês têm preparado. É importante acessar o nosso site da Caixa de Assistência CASP, né? O site da CASP, nós estamos na Benjamin Constant 75, aqui próximo à Praça da Sé, no centro de São Paulo. Nós temos um prédio enorme lá. Só para ter uma ideia, na nossa farmácia, no ambiente da farmácia, nós temos lá um cafezinho gratuitamente para toda a advocacia. Nós servimos mais de 1000 doses por dia. Então é um momento que tem muitos advogados e advogadas que naquele momento de descontração, saindo do Tribunal de Justiça, saindo do Fórum João Mendes, passa lá para tomar um café, conversar e viver esse ambiente gostoso e de alegria. Com certeza. Então fica o convite, não é não, doutor Javan? Estão todos convidados. Muito obrigada, então, pela participação com a gente aqui no OAB Entrevista mais uma vez, doutor Javan. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada mais uma vez. E o OAB Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você confere este e outros programas da Ordem dos Advogados do Brasil no nosso canal do YouTube. E segue a gente também nas redes sociais. E se quiser mandar uma sugestão de pauta para o programa, manda pelo WhatsApp pra gente. DDD 61, telefone 999 19 47 31. Tchau e até o próximo programa.